Sabe o que dizem quando as chances de alguma coisa acontecer são muito baixas? É como ganhar na loteria. Bem, e se eu lhe dissesse que um homem ao longo de 30 anos ganhou na loteria 14 vezes? Parece impossível, mas esta é a verdadeira história de um gênio da matemática, Stefan Mendel. Tudo começou nos anos 60, quando um pobre contador romeno estava fazendo de tudo para dar conta das despesas e sustentar sua família. Seu salário era tão baixo que ele já estava ficando desesperado. Viver com praticamente $88 por mês era uma tortura. Mendel não conseguia encontrar um emprego que pagasse mais na época e recorrer a atividades ilegais ia contra seus princípios. Então, teve uma ideia na qual talvez apenas ele pudesse pensar. Loteria. Para a maioria das pessoas isso seria loucura. Quer dizer, que chances você teria de ganhar? 1 em 1 milhão? Acho que você não vai se surpreender se eu lhe disser que pode ser até menos que isso, dependendo do número de bilhetes distribuídos, das combinações vencedoras e de outros fatores. Ele dizia ser um matemático de fim de semana, que era fascinado por números. E era mesmo, já que passava cada minuto que tinha de folga do trabalho e da vida familiar, analisando papéis sobre matemática e trabalhando em seu próprio algoritmo. E finalmente, após diversos anos, ficou pronto. Mendel chamou o resultado de sua pesquisa de condensação combinatória. Ele não quis revelar seu método, mas afirmou que, em uma loteria com um total de 6 números vencedores, poderia prever 5 deles. Isso aumentava a probabilidade de ganhar, passando de 1 em diversos milhões para 1 em diversas milhares. Uma diferença considerável, você não acha? Usando seu algoritmo e com o apoio de amigos e parentes, Mendel conseguiu comprar quantidades enormes de bilhetes com os números que eram mais propícios a ganhar. E o risco valeu a pena. Ele ganhou o primeiro prêmio, que era cerca de $19 mil. Pagou o que devia a todos que o ajudaram e ainda saiu ganhando. Seu lucro líquido foi de $4 mil, o suficiente para começar uma vida nova. E foi exatamente isso que fez. Mendel fez as malas com sua família e foi para o oeste da Europa, onde se mudava para um lugar diferente a cada 4 anos. Mas esse estilo de vida é cansativo quando você não vive sozinho. Então ele acabou se estabelecendo na Austrália, bem longe da Europa, hein? Lá, resolveu continuar sua pesquisa sobre as loterias e foi bem sucedido. Veja bem, quando recebeu a cidadania australiana, ele teve acesso a todos os recursos do estado que ficam disponíveis para qualquer cidadão australiano. E isso significava poder participar do sistema de loterias do Reino Unido, que parecia ser muito menos complicado que o romeno que ele havia decifrado antes. Então, Mendel sentou, deu uma boa estudada no sistema e, depois de algum tempo, teve uma ideia que o tornaria um milionário e um prisioneiro. Olha eu dando spoilers. Primeiro, vamos saber o que surgiu na mente do homem. Seu novo e avançado método era genial e simples ao mesmo tempo. Mendel se deu conta de que, para ganhar todas as vezes, só precisava comprar todas as combinações numéricas. Parece loucura, eu sei. Mesmo assim, fez isso funcionar bolando um plano. Esse plano era composto por 6 etapas. Primeiro, ele calcularia o número total de combinações possíveis em uma determinada loteria. Por exemplo, em uma na qual você tivesse que escolher 6 números de 1 a 40, teria 3.838.380. É isso mesmo, pode contar. Na segunda etapa, ele procuraria loterias nas quais o prêmio fosse pelo menos 3 vezes maior que o número de combinações. Isso era essencial, pois caso contrário, ele não ganharia nada ou até perderia dinheiro. Você vai entender por que daqui a pouco. O terceiro passo seria arrecadar dinheiro para comprar cada combinação. Esta era a parte mais difícil. Ele teria que convencer as pessoas de que seu método funcionava e persuadi-las a patrocinar seu projeto, comprando o máximo de bilhetes que elas conseguissem e enviando-os para ele. Mendel prometeu que dividiria o prêmio com os investidores. Então, depois de algum tempo, suas ideias se popularizaram tanto que atraíram centenas de financiadores interessados em ganhar parte do prêmio. Depois, imprimiria milhões de bilhetes. Ao fazer isso, garantiria que qualquer possível combinação estaria entre esses milhões. E isso, por sua vez, fez Mendel ganhar todas as loterias por múltiplas vezes. Ele não só ganhava, mas também pegava o segundo, o terceiro e outros prêmios menores. Em quinto lugar, depois de ter impresso todos os bilhetes,
ele os entregaria para os distribuidores oficiais e não tinha outra escolha a não ser aceitar as toneladas de papel que Mendel os levava, pois, por mais louco que isso tudo parecesse, a operação toda estava dentro da lei. O Estado britânico e as autoridades australianas não acreditavam que alguém pudesse ter a coragem de fazer algo assim. Stephen Mendel era um cara especial e provavelmente sabia disso. E, por fim, a sexta etapa era pegar o prêmio. E era aí que ele precisava que o valor fosse 3 vezes maior que o número de possíveis combinações. Veja bem, depois de ganhar, Mendel tinha que pagar a parte dos investidores. Isso significava que quanto maior o número de investidores e quanto mais eles tivessem pagado, mais dinheiro ele teria que desembolsar após ganhar na loteria. Mas isso não era tudo, já que Mendel também tinha outros custos para cobrir, inclusive o das impressões e da logística. Então, ele acabava ficando com uma quantidade não tão grande assim. Se o prêmio fosse menor, o apostador ficaria com menos dinheiro do que tinha antes daquela empreitada toda. Por isso, o valor era importante. O plano era incrivelmente simples, se pensarmos bem, mas ao mesmo tempo exigia um certo esforço. Stephen Mendel trabalhava noite e dia para fazê-lo funcionar, e com o passar dos anos, criou algo que ele próprio chamava de Sindicato da Loteria. Uma rede de centenas de investidores que acreditavam em seu método e estavam loucos para ajudá-lo. Nos anos 80, surgiu a era dos computadores e Mendel estava empolgado para receber a nova tecnologia. Assim, comprou diversos computadores e uma dúzia de impressoras que executavam um algoritmo que ele havia criado, e preencher as combinações se tornou mamão com açúcar. No final da década, ele e seu sindicato já tinham conseguido ganhar em 12 loterias da Austrália e do Reino Unido. Mas um esquema desses não poderia passar despercebido. Embora estivesse totalmente dentro da lei, as autoridades ficaram incomodadas por uma única pessoa conseguir fazer um truque desses. Então, as leis das loterias foram alteradas 2 vezes na Austrália. Primeiro, foi proibido imprimir bilhetes em casa. Agora era preciso comprá-los em primeira mão de uma loja. E depois, proibiu-se a compra deles em grandes quantidades. Isso fez Mendel migrar para o Oeste. Apesar de ter ganhado muitos prêmios, eles lhe trouxeram quantidades modestas de dinheiro. Agora Mendel queria aparecer nos jornais do mundo todo, então ele voltou sua atenção para a Loteria do Estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Era 1992, e o prêmio era muito maior que o triplo do número de combinações, 27 milhões de dólares, contra cerca de 7 milhões de bilhetes. Era exatamente do que ele precisava. Por causa de suas conquistas anteriores, ele ganhou o apoio de mais de 2.500 investidores imediatamente, e cada um deles pagou cerca de 3 mil dólares para comprar todas as combinações em atacado. Aí, ele imprimiu todos os bilhetes em sua sede de operações, em Sydney, e mandou a caixa para os Estados Unidos. Foi aí que o grande jogo começou. Mensageiros contratados trabalhavam intensamente por todo o estado, pagando por bilhetes nas lojas com cheques de aproximadamente 10 mil dólares cada. Eles foram rápidos, mas esse não foi o problema maior. O que fez Mendel roer as unhas foi o fato de que, faltando apenas algumas horas para o prazo de emissão acabar, uma das lojas que comprava bilhetes por atacado ficou sobrecarregada e parou de operar. Aí, dos 7 milhões e 100 mil bilhetes comprados pelo sindicato de Mendel, apenas 5 milhões e meio foram processados, deixando muito por conta da sorte. Não havia nada que ele pudesse fazer para garantir sua vitória, então só restava torcer para que nenhuma entre 1 milhão e 600 mil combinações que faltaram ganhasse. Em 15 de fevereiro de 1992, a hora decisiva chegou. O sorteio final ao vivo na televisão. O time de Mendel estava vasculhando todas as combinações para ver qual delas tinha sido a vencedora. E, por fim, a boa notícia veio. Eles tinham ganhado! O sindicato da loteria ganhou não só o prêmio principal, mas também o segundo e o terceiro prêmios, junto com dezenas de outras premiações menores, totalizando um rendimento de aproximadamente 30 milhões de dólares. Era a maior vitória do negócio de Mendel até aquele momento, e ele estampou as capas dos jornais internacionais como havia sonhado. Mas, como todos sabemos, o dinheiro costuma subir a cabeça. Enquanto Stephen Mendel ficou milionário, seus investidores receberam apenas uma mísera compensação pelo que haviam gastado. E eles nem podiam processá-lo por ter descumprido o trato, pois tecnicamente ele o cumpriu.
Logo depois, as ações de Mandel forçaram as autoridades dos Estados Unidos a mudar as regras das loterias para que ninguém pudesse repetir esse feito. Isso fez com que ele fosse a primeira e última pessoa da história a fazer isso. E ele não parou de buscar a realização de suas ambições, mesmo depois de ter faturado milhões. E em 2004, isso resultou em uma sentença de 20 meses na prisão em Israel, onde ele tentou fazer outro truque lotérico, mas não conseguiu. E isso parece ter feito Mandel repensar sua vida. Desde sua soltura em 2006, tem vivido uma vida tranquila em uma ilha tropical no litoral da Austrália. Mas sempre será lembrado como o homem que mudou o jogo de loteria no mundo inteiro. Você já jogou na loteria? Conte pra mim nos comentários. Se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. Ei, não saia correndo para comprar um bilhete premiado ainda. Que tal assistir a mais um dos mais de 2.000 vídeos que o Incrível preparou para você? É só clicar no da esquerda ou no da direita e aproveitar. Junte-se a nós no lado incrível da vida.